Olá, quinto ano. Eu sou a Promari e venho trazer mais uma aula aqui para o nosso canal. Estamos chegando, ao mês de dezembro. Estamos aí finalizando o nosso módulo 4, tá? Fiquem atentos aí às revisões. Em português, estudamos durante esta semana concordância verbal. Bom, concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito. Caso geral, o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Exemplo, ela não acredita em Deus. Olha aí o verbo acredita concordando com o sujeito ela. Vou dar outro exemplo. Mariana gosta de futebol. Olha aí o verbo gosta no singular, concordando com o sujeito. Em matemática, voltamos a trabalhar transformações de medidas de comprimento, capacidade e massa. A Promari disponibilizou no Google Forms um vídeo explicativo falando sobre transformações de medidas, tá? Vamos entrar também em cálculo de volume, tá? O cálculo de volume nada mais é do que multiplicar a base, altura e a profundidade. Fiquem atentos a essas diferenças. Bom, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento. Observem aí no slide. O litro é a medida principal das medidas de capacidade. Observem aí no slide. O grama é a unidade principal das medidas de massa. Observem aí no slide. Galerinha, vocês precisam ter em mente, para facilitar a transformação, todas essas medidas, todas essas tabelas, certo? Bom, em ciências estudamos astronomia. Astronomia é a ciência que estuda o universo, numa tentativa de perceber a sua estrutura e evolução. Vou fazer um breve histórico aqui sobre astronomia. É a ciência mais antiga. Os registros astronômicos mais antigos datam de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo e se devem aos chineses, babilônios, assírios e egípcios. O estudo do céu ajudou o ser humano a desenvolver calendários para exercerem suas atividades como caça, agricultura, navegação, exploração terrestre e etc. História. Continuamos estudando aí o período da ditadura militar e começamos a falar sobre a transição para a democracia, da ditadura para a democracia. No final da década de 1970, teve início uma crise econômica no Brasil. As altas taxas de inflação, o aumento do desemprego e os baixos salários contribuíram para que a imagem do governo militar ficasse desgastada. Além disso, a população estava descontente com a repressão do regime que foi responsável pela tortura e pelo desaparecimento de muitas pessoas. Assim, recomeçaram as mobilizações populares contra a ditadura e em defesa da democracia. Ao perceber a força dessas manifestações diante de um governo já desgastado pela crise econômica e social, os militares iniciaram um processo de abertura política. Vocês vão observar todo este conteúdo na página 270. Geografia. As regiões do Brasil. O Brasil é um país com enorme extensão territorial. Apresenta área de 8.514.876 km², sendo seu território dividido em regiões. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
é o órgão responsável pela divisão regional do território brasileiro, para reunir estados em uma mesma região. São utilizados critérios como semelhança nos aspectos físicos, humanos, culturais, sociais e econômicos. Muitas divisões regionais do território brasileiro já foram estabelecidas ao longo da história. Atualmente está em vigor a divisão estabelecida no ano de 1970, que é composta por 5 regiões. Aí eu tenho Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Qual a numeração que está correta de acordo com as regiões numeradas no mapa? Bom, a região de número 1, Centro-Oeste. A região de número 2, Norte. A região de número 3, Sudeste. A região de número 4, Sul. A região de número 5, Nordeste. Observem aí essa numeração que eu dei. Vamos associar de maneira correta? Bom, a número 1 continua sendo Centro-Oeste. A número 2, na verdade, não é Norte, é Nordeste. A número 3, Norte. A número 4, Sudeste. A número 5, Sul. Então, observem as duas lacunas. A primeira lacuna está correta. A segunda lacuna está errada. 4. Qual o órgão responsável pela divisão regional do território brasileiro? É o IBGE. Galerinha, um beijo e até a nossa próxima aula aqui no canal. Bom final de semana.